há uma censura de guerra, uma censura da luta antiterror, onde o Assange é enquadrado como terrorista. Mas não é um terrorista que soltou uma bomba. Não é um terrorista que matou crianças como os militares americanos fizeram no Iraque. Atiraram numa perua escolar. Tá lá no vídeo, The Collateral Murder. Tá lá no vídeo para quem quiser ver. Eles atiraram. Então, os norte-americanos, eles não estão reclamando, insisto nisso, que ali a coisa tem desinformação, eles estão reclamando que tem informação verdadeira e que não podia pôr a informação verdadeira. Por quê? Porque isso corrói o poder norte-americano. Então, é curioso que a imprensa norte-americana, que se diz objetiva, verdadeira, passe o pano, porque não tem objetividade, tem interesse geoestratégico dos Estados Unidos. E pior... Olha só, a gente tem uns assuntos aqui para tratar com você, viu? Para começar, essa história a história do que a gente não comentou ainda contigo sobre o Julian Assange, né? Que o Lula foi lá na chincha dos ingleses e cobrou a soltura do Julian Assange, né? Olha, o Lula, ele já tinha falado aqui no Brasil sobre isso, mas é diferente, né? Você falar ali, falar para um jornalista. Agora ele estava no coração, né? Do império, né? Porque você fala, não, o coração do império é os Estados Unidos, sim, mas tem a Inglaterra tem se aliado automaticamente com os norte-americanos há um bom tempo, independente se o governo é conservador ou trabalhista. Infelizmente isso. Né, você lembra do Tony Blair? O Tony Blair apoiou a invasão do Afeganistão, apoiou o Iraque, a invasão do Iraque, participou do esforço contra a ONU, inclusive, que era contra aquele tipo de operação militar. E aquelas operações militares, elas foram vazadas, né? E o que o Assange fez foi divulgar isso após uma checagem rigorosa. Eu queria chamar atenção para todas e todos que estão nos ouvindo aí, é que em nenhum momento os Estados Unidos, o Departamento de Estado americano, ele negou uma única imagem ou texto que o Wikileaks divulgou. Então, veja, ele diz, olha, tudo isso que foi divulgado é verdade, só que isso é o crime de espionagem. Opa, peraí. Não é crime de espionagem. Primeiro porque o Assange não espionou ninguém. Ele, na qualidade de jornalista, ele fez uma checagem. E ele tinha a obrigação de mostrar ao mundo aqueles crimes de guerra, os crimes do Estado americano. E o Estado americano não falou, isso é fake news, isso é mentira. Não, ele está sendo punido pelo fato de informar a sociedade do que era a verdade. Aí fica difícil, né? Então fica muito difícil que a própria imprensa, que tem muitas relações com interesses americanos, ela se cala, a grande imprensa, principalmente no Brasil, no mundo até menos. Ela se cala diante dessa agressão ao jornalismo que é feita na figura do Julian Assange. Então o Lula, ele pode ter, vamos dizer assim, feito uma declaração que deixa esse pessoal da Inglaterra, uma parte, não é toda a Inglaterra que apoia esse absurdo dessa perseguição contra o Julian Assange, mas o poder conservador inglês, os caras que são, na verdade, pau-mandados do imperialismo norte-americano, eles estão completamente assim, desgostosos com o Lula. Mas o Lula, ele cumpriu, na verdade, uma missão de quem defende a democracia e a realidade, o direito à liberdade de expressão. Então, ele foi muito bem, e eu acho que o que falta é a diplomacia brasileira, junto com a de outros países, se empenharem para poder fazer uma pressão um pouco maior contra a Grã-Bretanha, né? Eu sei que a declaração de um chefe de Estado é bastante relevante,
mas eu acho que a gente precisa articular mais. E tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Tem um ativista digital muito sério, um especialista em segurança, né, que é o Olabini. Ele está preso, ele ficou preso no Equador, acusado de ser hacker russo, e acusado no primeiro momento de apoiar o Assange. Ele ficou preso ilegalmente, foi absolvido e agora ele não pode sair do país. Ele é da Suécia e ele está lá no Equador, perseguido pelas forças dos Estados Unidos. O Estado americano, ele é muito complexo, todos nós sabemos que existem vários grupos dentro de uma máquina de Estado, e o Olabini está lá no Equador sendo perseguido pela máquina, né, do Estado norte-americano em conúbio com forças ultraconservadoras do Equador, que quem começou a fazer isso foi o cara que, inclusive, permitiu que a Inglaterra invadisse o consulado do Equador, que é o Lenin Moreno, né, que foi aquela coisa absurda, um traidor do povo do Equador, que é um pau mandado dos Estados Unidos, uma figura extremamente nefasta para a América do Sul, que vem na linha de ser um apoiador ridículo da tentativa do império dominar e calar a voz de todas e todos que estão aí falando a verdade, fazendo bom jornalismo. O povo tem o direito de ter informações de qualidade, mas não, os caras acham que não, que quando a informação de qualidade é contra os interesses econômicos e geoestratégicos dos Estados Unidos, as pessoas têm que se calar. E aí eles ficam falando, nós somos democratas. Não, se eles são democratas, eles têm que retirar os processos absurdos contra o Julian Assange. Que, aliás, viu, Sinara, era muito difícil a gente falar isso, porque eles foram muito espertos. Ele começou sendo acusado, ele foi preso na Inglaterra por acusado de estupro, o que era uma armação da CIA. Sim. E a gente não falava isso porque toda vez que uma mulher... As mulheres sabem disso, elas são agredidas, não tem testemunha, e era uma coisa que a gente não podia falar, que as denunciantes eram operadoras da CIA, eram agentes da Central de Inteligência Americana, porque fica parecendo que eu tô que nem o delegado, que quando uma mulher denuncia uma agressão, então era uma sinuca de bico para as pessoas que defendiam o Assange e o Wikileaks. Mas eles depois, quando a própria Suécia derrubou o processo, os Estados Unidos falou, não. Na verdade, ele tem que ficar preso. Trocaram as denúncias. Continue preso aí, só que agora é por espionagem. Henrique. Sérgio, me diz uma coisa. Eu queria que você traçasse... Primeiro, bom dia, né? Bom dia. Agora já boa tarde? Digamos que sim, já boa tarde. Só depois da gente almoçar. Agora ainda é bom dia. Tá, é que eu já almocei, né, Sinara? Aqui são 4h20 da tarde em Portugal. Opa, é verdade. Sérgio, diz uma coisa. Eu não sei se essa é uma impressão minha, e eu também já ouvi isso de alguns colegas da imprensa, mas eu queria que você aí desse sua opinião. O Assange fez uma coisa que em qualquer época da humanidade seria visto como algo muito louvável, que foi conseguir informações da maior relevância possível e publicá-las mostrando que um Estado agia totalmente à margem da lei, produzindo espionagem, arapongagem contra outros Estados soberanos, nacionais, enfim. E, de repente, esse cara passa a ser acusado, como você disse aí, primeiro dessa questão lá, ele é perseguido por ser um espião, depois, não, ele é um estuprador, não, aí ele voltou a ser um espião, ficou uma coisa meio maluca, quando, no fundo, ele apenas recebeu dados, checou esses dados e deu publicidade. Eu acho interessante que, quando o presidente Lula respondeu àquela pergunta da repórter lá do DCM em Londres, a imprensa repercutiu a reação dele. Mas é curioso como a imprensa brasileira, a imprensa britânica e a imprensa dos Estados Unidos, elas repercutem isso em alguma medida, eles falam do Assange, mas ninguém trata o Assange como um jornalista que está sendo massacrado, que está em vias de ser morto. Dá informação, não puxa tanto a brasa para o governo americano, mas trata uma situação normal, como se de fato ele fosse um espião, coisa que ele nunca foi, ele só divulgou dados.
As razões pelas quais a imprensa faz isso, será que seriam meio parecidas com as razões que fizeram parte da imprensa, da grande imprensa, por exemplo, não levar a sério os vazamentos de dado contra o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol? Ou seja, aquilo seria algo muito importante, mas que, pô, é muito importante, mas acerta quem, né? Essa bala. Então é melhor eu evitar. É mais ou menos isso a dinâmica? Não tenha dúvida. Você fez uma relação muito precisa. A Lava Jato, por exemplo, e toda a operação criminosa que eles praticaram, na verdade, tinha a cobertura da imprensa. Né? Então, vamos lá. Todos nós devemos nos lembrar do japonês da PF, vocês lembram? Ele aparecia na capa de jornais às 6 horas da manhã, entrando num apartamento, algemando pessoas. Vocês devem se lembrar das imagens. Agora, vem cá. Você acha que tinha um jornalista e uma equipe de jornalista preparada às 6 horas da manhã para acompanhar um carro da PF? Aquilo tudo era combinado no dia anterior. Aquilo participou, a imprensa participou da farsa. No caso da guerra, né, nós não temos nenhuma dúvida. Tem até filme hollywoodiano disso. A invasão do Iraque foi feita com base em fake news, em desinformação. E a CIA produziu essas informações. Tem livros escritos, tem documentos no Wikileaks. E, na verdade, a imprensa fica naquela coisa, né? Por quê? Porque elas também estão submetidas à Lei de Defesa Patriótica dos Estados Unidos, é preciso que se fale isso. Eles estão submetidos a uma censura de guerra, uma censura da luta antiterror, onde o Assange é enquadrado como terrorista. Mas não é um terrorista que soltou uma bomba. Não é um terrorista que matou crianças como os militares americanos fizeram no Iraque. Atiraram numa perua escolar. Tá lá no vídeo, The Collateral Murder. Tá lá no vídeo para quem quiser ver. Eles atiraram. Então, os norte-americanos, eles não estão reclamando, insisto nisso, que ali a coisa tem desinformação. Eles estão reclamando que tem informação verdadeira e que não podia pôr a informação verdadeira. Por quê? Porque isso corrói o poder norte-americano. Então, é curioso que a imprensa norte-americana, que se diz objetiva, verdadeira, passe o pano, porque não tem objetividade, tem interesse geoestratégico dos Estados Unidos. E pior, talvez eles estejam submetidos à lei de censura de guerra, à lei de censura antiterror, que, na verdade, os Estados Unidos praticam o tempo todo dentro dele. E que todo mundo fala, é uma democracia liberal. É uma democracia liberal porque o liberalismo não é um governo de liberdade, é um governo de segurança. Todos nós sabemos disso, é um governo de ultrassegurança dos interesses, né, de exploração econômica do país. Então, sem dúvida nenhuma, a imprensa brasileira age por interesses econômicos e interesses de... O Estadão, por exemplo. O Estadão é interesse ideológico, o Estadão sempre foi proto-americano, ele vem com as bandeirinhas assim, só não põe a bandeira dos Estados Unidos lá porque pega mal, né? Porque eles não são bolsonaristas, né? Apesar que, né?